Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma A Conexão Cast. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo, irmão e cliente André Esteves. Cara, demais. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história do André, da Cris, da encadernadora Esteves, um pouco mais de como que foi a transição de sair do físico e entrar no mundo online. O André vai compartilhar. Eu fiz aqui agora de praxe algumas perguntas e haverão outras no meio do podcast para poder, de fato, você conhecer um pouco mais quem é a encadernadora Esteves. André, seja bem-vindo, dá um oi para a galera. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sandro. Obrigado, equipe. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais esse momento especial. Então, a minha história, eu sou encadernador de profissão, sou um dos sócios com a minha esposa da encadernadora André Esteves, e a nossa missão, a nossa vida é encadernar momentos especiais, memórias que as pessoas perdem hoje, E eu sou de uma cultura de imprimir foto, de fazer álbum e artesanalmente. Então, a gente é um dos únicos do país que faz dessa forma ainda. Então, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho mais de como eu cheguei até aqui. Demais, demais. Cara, demais mesmo. Seja bem-vindo. Para mim, de fato, é uma honra poder te ouvir. Para nós, da Conexão, é uma honra poder fazer parte da história de vocês, E eu lembro o primeiro dia ali que você sentou lá com a Cris no escritório e tal, aquela questão toda, e a gente vai compartilhar. Então, só eu e a minha esposa Amanda lembramos daquele momento antes e vendo vocês agora, tipo, mais de um ano depois, um ano e um mês depois. Sim. Que loucura que é, Essa é o diferencial, esse é o diferencial de se posicionar nas mídias. Mas, André, primeira pergunta, de fato, bora lá. Quem é o André? Quem é a encadernadora Esteves? E, de fato, o que ela oferece para as pessoas de Santos, da Baixada Santista e do mundo? Compartilha aí para o pessoal entender um pouco mais. Top, Sandro. A honra é toda minha e que pergunta maravilhosa, Porque realmente a nossa missão, além de eternizar os momentos especiais, como casamento, como qualquer tipo de festa ou evento, a gente perpetua, claro, como uma joia da família, porque é uma coisa importante não ficar no digital, não ficar só no celular ou no computador, HD, tudo isso tem tempo de vida. O físico, a impressão, o álbum fotográfico, ele não tem, ele vai para gerações. Mas, verdadeiramente, eu vejo que a nossa missão é poder conversar com as pessoas. Nós temos um atendimento diferenciado, não trabalhamos com site, então a gente fez uma escolha, atender o cliente humanizadamente até quanto a gente puder. E a equipe vai ser aumentada se necessário. Tem sido uma transição, como você mesmo falou. Eu sou não só encadernador de profissão, mas sou filho de fotógrafo. Então, sempre tive no meio fotográfico, desde pequeno. Então, a minha história é sempre fotografia, até chegar a ser proprietário de uma encadernadora, que até a pandemia eu trabalhava com profissionais, com fotógrafos, Aí, isso daí, presta atenção você que está nos ouvindo. Cara, essa transição, eu quero que o André compartilhe já no detalhe, porque, cara, ele estava entre a cruz e a espada, sabe? Tipo assim, algo que seria totalmente decisivo para a carreira, no caso, para a empresa dele. Aguenta aí que mais à frente eu vou fazer essa pergunta e ele vai trazer para nós aqui. Enfim, continua. E a minha esposa sempre trabalhou como professora e também começou a se apaixonar pelo meu trabalho, sempre me auxiliou, me ajudou, até o momento da gente escolher trabalhar familiarmente. Então, ela hoje faz todas as montagens, os layouts, ela que faz. Ela cuida de toda a logística, de entrada e saída de serviço, e eu cuido da produção. Então, a gente se tornou realmente muito mais que um casal, A gente hoje trabalha junto, uma conexão também que foi graças, às tuas direções, ao seu planejamento e à sua empresa, mudar a nossa história. Doideira, Você fala, e a maioria das pessoas falam de forma automática, conexão. Então, o nome da nossa empresa é A Conexão Digital. Nós estamos aqui na Conexão Cast porque a conexão certa faz qualquer vida, qualquer negócio se transformar. E a conexão errada também se transforma, mas só que não de uma forma positiva. Agora, André, de fato, cara, como você enxergava as redes sociais antes de nós começarmos a fazer o trabalho para vocês? Como que era a tua perspectiva? Como que você via? Compartilha aí um pouco pra gente.
Meu Deus, cara, eu me vejo ainda, né? Não tão digital, não tão atualizado, mesmo com toda a assessoria que você dá todos os dias, com todos os puxões de orelha que a gente precisa. Eu me via assim que a internet era para poucos ou era uma ilusão, era algo assim muito inalcançável, muito longe de uma empresa como a minha, mas eu vi que qualquer segmento consegue mudar a sua empresa. O bairro, a cidade, como você falou, estado, país e até outros países. Eu hoje recebo orçamento de outros países e ainda não atendo, mas as pessoas se conectam pela internet. E eu, quando cheguei, que nem você falou, né, entre a cruz e a espada no teu escritório, eu não acreditava. Foi realmente a insistência e o teu amor, a tua amizade que falou, quero só te mostrar, quero só uma conversa. E realmente eu resistente, sempre fui muito resistente, como as pessoas acham que a internet realmente é uma coisa muito difícil, um bicho de 7 cabeças, ou até caro. E é tudo ao contrário. Não é caro, é irrisório. Eu acho que é o mais barato de tudo que você trabalha, é você investir na internet. Cara, e isso é muito importante que você tá falando, cara, porque muitas pessoas têm essa perspectiva, essa visão, esse achismo. Ah, porque é muito caro. Ah, eu não sei se esse negócio funciona. E a verdade é que não é visto, não é lembrado. Isso. Porém, colocar na balança, cara, se você hoje investe 2.000 de forma assertiva, quanto que esses 2.000 pode te trazer de resultado? Se 2 traz 10, é um bom investimento. Sim. Se 2 traz 5, é um bom investimento. Porque às vezes a pessoa acha caro, mas não olha para o resultado que pode ter. Esses dois, será que traz 20, 30, 40 mil? Então tem toda essa questão de ser caro e trazer resultado. Porque se você investe 10 mil por mês e esses 10 mil te traz 100 mil, não é caro. Não é caro. Então, às vezes a pessoa, mas eu vou procurar um negócio barato, ou eu mesmo vou fazer. Gasta, né? Não é nem investimento, gasta 300 por mês e não tem nada. Então, entende? É uma perda, de fato, de tempo e de dinheiro. E a questão de enxergar o mundo online como um negócio, as redes sociais, o Instagram e o Facebook como um negócio, infelizmente, tem muita gente que não consegue enxergar isso. E, por consequência, deixa dinheiro na mesa. Então, quando eu vi você ali falando, cara, eu não sei, porque a minha segmentação é assim, assado e tal, eu estava enxergando o que você não enxergava e eu precisava te dar os meus olhos para você enxergar. Só que eu tenho consciência que não é assim que funciona. Porque palavras convencem, mas o resultado arrasta. Então, eu te convenci a você, de fato, ser atendido por nós e o resultado diário que fez você sair de onde você estava e hoje tá como está. Entende? Verdade. Então, é o resultado. Então, quando nós geramos resultado, e é isso que a nossa empresa faz, nós somos focados em gerar resultado. Cara, não tem fidelidade de contrato para qualquer pessoa que nos contrate a gente. Por quê? Porque se não estiver gerando resultado, não faz sentido nós sermos, de fato, contratados pelaquela empresa. Perfeito. Cara, cada um segue seu caminho e tá tudo certo. Agora, depois disso, depois de romper essa questão, como que o André enxerga as redes sociais no dia de hoje olhando para o futuro? Como que você enxerga hoje que você já está com os pés nesse mundo? Compartilha com a gente. Bom, primeiro quero contar rapidamente Fica à vontade. Como foi, né, a questão de eu entender, você me explicou como fosse bem didático, né, para uma criança que eu sou bem ainda, né, que nem eu falei, repito, bem analógico, então hoje não sou mais, né, não penso mais assim, e foi o fato de você falar, cara, deixar de comer uma pizza para você fazer uma experiência, você teve muita paciência, muita calma comigo. Então foi isso, no primeiro dia, a primeira semana eu tive resultado, eu tive conexão, contatos, eu tive orçamentos, e hoje assim, eu sou uma pessoa que eu só olho pro digital, eu não olho mais pro físico, agora eu trocou, agora inverteu. Teve algumas pessoas que falaram para mim, né, ampliar a loja, abrir para a própria cidade, eu falo, não, sim, depois, não agora. Eu tô focando mais realmente em atender pessoas que não têm não só um bom atendimento, né, do mesmo segmento, mas pessoas que eu sei que estão precisando de um bom produto. E eu tenho essa visão que é só pela internet, só por essa ferramenta maravilhosa, cara, que Deus usa, né, na sua vida, na vida de quantas pessoas vão receber hoje, né, através desse podcast e outras coisas que você faz todos os dias com tanto amor, Sandro. Cara, demais, porque assim, ser analógico para muita gente é comum. Mas eu não me adapto e tal, isso não é para mim e tal. Mas para quem tem um negócio hoje, ter esse tipo de pensamento só tem um destino: fechar a empresa.
Porque as coisas... Cara, hoje eu vou falar por mim, a gente na empresa, eu gravei até um podcast com o Garcia, ele falou assim, cara, pra mim, ser atendido por você é a melhor coisa. Por quê? Porque eu ligo pra você, você vai buscar, né? Você manda alguém buscar o carro lá no escritório, a pessoa pega o carro, vai, lava o carro da maneira que eu gosto que lave o carro e traz, porque a vida tá tão corrida. Então, através da conexão de WhatsApp, eu entro em contato com o Garcia, com a equipe deles, eles vêm e eu vou dar um exemplo. Não deixa a Amanda ouvir o que eu vou falar aqui. Tô lá tô em reunião e aí, tipo, a moça, a secretária vem trazer, batendo na porta, mas eu encomenda. Mercado Livre, Shopee, Amazon. Cara, todo dia eu falei assim, mas como assim, Amanda? Se controla, brincadeira. Tudo coisas necessárias, mas a verdade é, cara, a gente pede... Entrega rápido. Cada vez mais rápido. Eu vou dar o exemplo de Santos. Santos, pra quem mora aqui vai entender o que eu tô falando. Você vai no Gonzaga, não tem vaga. Se tem vaga, você tem que pagar estacionamento. E às vezes você compra um negócio tipo de R$ 49,90 na internet, tipo o negócio entrega de graça, e você vai no Gonzaga, você paga 15 de estacionamento. E sem contar o tempo. O tempo mais precioso. Então, o lazer está sendo mais visto como um negócio bom no sentido, cara, tô muito conectado aqui, vou no shopping, vou no Gonzaga espairecer a mente. Mas na questão de serviço, atendimento, compra de produto, o negócio é online. Nós pesquisamos e, de fato, nós estamos conectados. Então, a pessoa que está ainda engessada, achando que esse negócio não funciona, ela tende a fechar a empresa nos próximos anos. Bacana você falar isso, porque eu atendo pessoas, cara, que não sabem nem enviar uma foto. E eu, do mesmo jeito que eu fui super bem auxiliado e atendido, eu tenho feito isso porque as pessoas falam, como eu vou te enviar as fotos? Eu não sei mexer no computador. E eu falo, eu tenho um processo muito simples para qualquer pessoa como eu, que não tenho tanta intimidade ainda, mas eu vou te ajudar. Então, eu chego a fazer videoconferências com meus clientes, né? Com senhoras, com mamães, com noivas... E elas ficam amigos, a gente vira uma amizade, uma conexão novamente, né? Para próximos serviços. E eu não via isso no meu ramo. Eu via uma vez só a pessoa casa, uma vez só ela vai trabalhar comigo. Só que a história continua das pessoas. Exatamente. E a internet fez isso também. É uma amizade de pessoas Como eu ia imaginar, Sandro, que eu ia trabalhar com pessoas do outro lado do Brasil. De Manaus, por exemplo, que demora 20 dias para o correio entregar um álbum, mas ela não sai de casa. Ela não vai numa encadenadora local, nem no estúdio, porque ela tem até preguiça. Eu escutei ontem uma moça falou, se for muito trabalho, eu tenho preguiça de mexer em computador. Eu falei, você não vai precisar nem no computador, você vai fazer pelo celular, então. E eu atendo assim, que da hora. Com tanto amor, né, com tanto prazer agora, porque vai renovando as pessoas e eu vou vendo o mundo de outra forma. O digital, ele abriu portas não só financeiras, né? Financeiro, ele é uma consequência, como você sempre fala para mim. Mas eu tenho visto pessoas que depois de uma pandemia, as pessoas ficaram muito, né, carentes, isoladas e sem uma comunicação humana. E minha empresa entrega isso, entrega realmente um amor pelo que eu faço. Na verdade, é uma experiência que o cliente tem com vocês, né? É bem bacana. Mas, cara, olha que loucura. Uma empresa que atendia fotógrafos, tipo de casamento e tal, veio tudo que aconteceu no Brasil, a pandemia e pau! Os eventos, né? Fotógrafo não tem mais casamento, não tem mais aniversário, ninguém sai. Como a sua empresa, como que a Encadenadora Esteves saiu daqui, né, de um ponto e foi para um ponto muito mais elevado se os teus potenciais clientes fecharam? Esse é o poder do posicionamento. Isso é o poder de vender sem falar de vendas, que é o que a gente vai falar agora. Porque você entendeu, eu quero te dar os parabéns aqui, porque você rompeu a timidez de colocar o rosto para poder trazer o que você faz para as redes. E o que você faz, de fato, gera transformação em quem está do outro lado. Então, por consequência, as pessoas compram de vocês por causa do posicionamento estratégico. Eu lembro que quando eu fui lá te dar as coordenadas de como gravar os primeiros vídeos e tal, isso e aquilo, e você gravava alguns, tipo assim, aqueles vídeos não ia vender. Eu falei assim, cara, não é que tá errado, mas pode ser melhor. Vamos colocar assim, né? Pra não falar que tava errado. Não é que tá errado, pode ser melhor. Eu falei assim, cara, começa assim, começa com benefício, depois você quebra objeção, dessa forma. Por quê? Eu gosto de falar, gravar vídeo, qualquer pessoa pode gravar. Tipo assim, eu vou pegar aqui a minha esposa, meu amigo, e grava. Mas vídeos para vender sem falar de vendas é outra história. E aí, produção, coloca por gentileza aqui o Instagram dele aqui na tela pra gente dar uma olhada. E aí eu quero trazer aqui, olha só, o André hoje, ele não tem... Ó, vamos começar pela bio. André,
30 anos transformando sonhos. Na verdade, já passou de 30, né? Tá 31, já. Né? 31 anos transformando sonhos em eternas lembranças através de encadernação artesanal. Querido, só de trazer isso, comunicando de forma certa, quem é que tem 30 anos de experiência fazendo algo? E olha só a quantidade. Mais de 50 mil álbuns criados manualmente. O cara tem 30 anos de expertise. Fazendo algo contínuo. É impossível ele não ter um bom atendimento no sentido de entregar o produto. Sim. O que a gente precisou fazer ali? Tornar humanizado. Aí entra aquela questão de chamar a pessoa pelo nome, que eu falo, André, o cliente entrou em contato, chama pelo nome. Oi, João, que bom ter você aqui e tal. Se possível for, cara, grava um áudio. Por quê? Porque tá tanta gente robotizando tudo. Não, porque coloca no automático. Eu não tô falando que é errado. Só que para quem tá no começo, tornar humanizado, prepara a base. Foi exatamente isso que eu passei para você, que é o que eu passo para todos os clientes. Perfeito. Porque, cara, eu tô ali, se alguém me chama... Oi, Sandro, tudo bem? Que bom ter você por aqui, cara. Legal, você gostou do álbum de casamento, do álbum X? Opa, não é uma mensagem automática. Me chamou pelo nome e um áudio. Cara, não é qualquer um, entende? Ali, eu já tenho a atenção do cliente. E aí você, de fato, parabéns, você e a Cris implementaram dia a dia. Ah, mas eu tenho vergonha, não importa. Vocês estavam entre a cruz e a espada, ou vocês faziam, se posicionavam, ou de fato a empresa de vocês tenderia a fechar como muitas fecharam. Só que enquanto vários fotógrafos, várias empresas estavam decolando não, né? Afundando, vocês estavam decolando. Por quê? Por causa do posicionamento. Olha só. Verdade. Isso daqui eu chamo vender sem falar de vendas, porque aqui vocês não falam de do preço do produto. Vocês estão mostrando aqui, cara, o serviço de vocês. Então, quando eu falo vídeos que vendem sem falar de vendas, é disso que eu tô falando. A pessoa que vai casar, ela quer enxergar o álbum dela antes de ser executado. E é o que você tá mostrando aqui. Vamos pegar um outro. Vamos pegar aqui, cadê aqui? Olha, esse aqui, cara, a mesma coisa. Mais um. Eu falei, André, Cris, traz de fato, traz à tona o que vocês fazem. Aí eu quero pegar um aqui, ó. Cadê aqui? Quero mostrar. Vou pegar esse aqui. Mais um de casamento, mostrando o processo. E você narrando sempre no fundo. Aqui não tá o áudio, mas enfim, você sempre narrando. E aí tá aqui, cadê um outro? Quero mostrar um outro aqui que eu tinha visto. Todos. Ô, André, você coloca o preço aqui? Não. Pois é, por quê? Porque eles não brigam por preço. Eles estão tratando de quê? Atendo personalizado mesmo, né? Exatamente. Olha só isso daqui. Parece até que é um vídeo, mas quando você abre um pouco, você vê que é o álbum. Então, olha só, eternizando lembranças, de fato. E cadê aqui? Cadê o outro aqui? E outra coisa, olha só, família. Essa aqui, tá aqui, ó, o herdeiro, a esposa, é o quê? É um perfil profissional, que muita gente tem essa dúvida. Ah, mas eu queria só um profissional? Cara, pode ser profissional. Mas você pode também colocar o seu rosto para as pessoas saberem quem está por trás daquela empresa. Verdade. Para quando alguém, se for um homem, chamar, ah, é o André, eu sei quem é o André. Ah, é a Cris. Entende? Automaticamente, isso gera conexão. Eu queria não, né? Eu vou achar aqui um seu falando, porque ele começou falando, depois ele viu que mostrar ele fala bastante nos stories, pra mostrar pra galera aqui como que era o André no começo. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Olha o André aqui. Falando, olha só. Eu não apaguei esses pra mostrar, né, realmente a diferença, né? Tem que ser, cara. Por quê? Porque... Ali, ó, passou. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Meu Deus, que vergonha, Sandro. Pois é, mas isso daqui... Esse é o mico do mico. Transformou o seu negócio, irmão. Por quê? Ah, mas quem foi o mega filmmaker que filmou isso daí? Quem foi o mega... Cara, não, sabe, as pessoas acham que tem que investir mó grana. E a verdade é o quê? É preparar o perfil para mostrar o que você faz. No caso, você que está nos ouvindo aqui, trazer benefícios do seu produto. Então, vocês fazem isso constantemente. E isso que fez o quê? Vocês se diferenciarem. E, por consequência, nós potencializamos através do tráfego. Então, a maior parte do resultado de vocês é responsabilidade de vocês. Porque você coloca, cara, no bom sentido para poder ser visto, você vai ali e traz os benefícios do teu produto. Quem faz os stories é você. Eu só dei as coordenadas. Eu só falei, ó, vai por esse caminho. E não é o único caminho, eu gosto de deixar claro. Ah, mas a estratégia do Sandro é a única que funciona? Não, existem várias. Só que o que eu tenho certeza é a estratégia boa é aquela que gera resultado. Então eu falo, cara, isso daqui é o que a gente aplica com os nossos clientes. Óbvio que o que para você
se aplica, nem sempre se aplica para uma área de beleza, não se aplica para uma área de estética automotiva, são questões distintas, mas a estratégia é a mesma. Eu passei para vocês executaram e, por consequência, 1 ano depois, você tá aqui agora com esse olhar tranquilo, nervoso porque tá gravando, mas, cara, eu sei que financeiramente o negócio de vocês, cara, começou a decolar e é isso que importa. De fato. Agora, André, me fala, antes, durante e hoje, mais de 1 ano depois, qual o impacto que você sentiu no seu negócio sendo atendido por nós? Compartilha com a galera aí. Então, primeiro, realmente o atendimento de vocês é muito único, né? Isso eu vejo diferencial, por mais que você falou que tem várias estratégias boas, mas pessoas são únicas também, né? No atendimento e até mesmo no segmento. O diferencial também conta, né? Uhum. Creio que tem estratégias até, né? Que a gente possa até dar, de repente, uma parte financeira melhor, mas o dinheiro é uma consequência e cada um tem a sua meta de vida, né? O que você sempre falou para mim, quanto você precisa, quanto você imagina e chegar. E eu acho que eu já cheguei, né? Em algum patamar muito importante. Então, para mim, cara, além de vocês serem pessoas idôneas, né, e maravilhosas, é um casal, assim, muito especial, cara, porque vocês cuidam da gente como filhos mesmo, né, não só como amigos, ou não só como irmãos, ou como um cliente, nós não somos clientes seus, né, a gente realmente vê o carinho, então isso para mim dá uma segurança muito maior do que qualquer pessoa, que eu já fiz orçamento, já pesquisei antes de chegar ao ponto crítico, né? Então, hoje a nossa empresa, ela virou eu tenho 2 empresas, eu falo, né? Do público final, cliente final, particular, como alguns chamam, e o cliente profissional. Uhum. Então, como os eventos já voltaram, já estão voltando, a gente chegou a pensar, né? Calma, pessoal, que eu vou continuar atendendo fotógrafo. Mas chegamos a pensar de falar assim, olha, fotógrafo, a gente poderia não atender tantos. Então, eu tenho uma lista, né, de fotógrafos que eu vou continuar atendendo. E a gente não queria aumentar a carteira de clientes devido ao próprio patrocinado, ao próprio, né, tráfego, porque não tem fim. É como se você pudesse cada vez investir mais e assim, quanto mais, você vai ter mais retorno. A única dificuldade é que eu não consigo atender todo mundo. E eu gosto de atender na hora, eu gosto de atender, que nem você falou, com bom áudio. Eu falo, não sou vendedor, viu? Eu vou te dar o melhor custo-benefício sempre, porque eu sou apenas uma pessoa que te auxilia num bom álbum. Então, eu não tenho perfil nenhum de vendedor. Eu falo tudo menos de álbum. Cara, isso é muito bom porque as pessoas... mas ele é bom de lábia, isso e aquilo. Cara, se você prepara, se você se posiciona de forma estratégica nas redes, automaticamente as pessoas têm o desejo de comprar aquele produto. No caso, você é só o porta-voz para poder falar, ó, custa X, vai chegar em tanto tempo. Isso. Então, você não é o vendedor. Porque tem gente que tem esse dom. E convence na lábia. No seu caso, a pessoa já chega convencida de que vocês têm um bom serviço. Isso. Legal, cara. Demais, cara, essa questão de trazer clareza, que vocês não vão parar de atender fotógrafos. Mas eu sei, André, eu tenho certeza, porque vários clientes chegam até nós e falam o seguinte, eu vou contratar o Sandro porque agora a minha empresa vai decolar. Só que a pessoa, ela não entende, a maioria delas, elas não entendem que elas precisam se posicionar. Ou ela aparece, ou alguém da empresa aparece, colocando em prática exatamente tudo. Você gravando os vídeos, trazendo os benefícios, trazendo as soluções, dando dica, falando sobre os mitos e as verdades. Mas depende da empresa do que de nós. Aí tem gente que fala assim, eu vou te pagar tipo X mil por mês e você vai cuidar de tudo. Esse tudo não engloba tudo, porque não dá pra fazer stories. Não dá pra eu ser a pessoa, não dá pra alguém da empresa. Exatamente. Então, pra você que tá nos ouvindo agora, você é a peça principal da sua empresa. Se você tem uma empresa milionária, é uma outra questão, você não precisa aparecer. Mas se você tem uma empresa médio, grande porte, pessoas se conectam com pessoas e você é a peça essencial para fazer a tua empresa subir de nível. Simples assim. Então, se você quiser investir 100 mil e não aparecer, você precisa ter um posicionamento já no mercado gigantesco, que o teu produto fale por si só. No caso aqui, a gente está falando de empresas que têm um nível que precisa de conexão com o dono. E a maioria são assim. Cara, olha só. Nike, Adidas, se você pegar essas empresas, elas fazem propaganda nas redes sociais. Ela mais serve como vitrine, uma boa vitrine, mas elas usam o posicionamento de jogadores, de influências, para poder, de fato, fazer a divulgação delas. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Quando alguém vê um jogador usando um tênis da Nike ou Adidas, nossa...
Cria uma conexão. Por quê? Porque, cara, quem é o dono da Adidas? Eu não sei, enfim. Não sei quem é o dono da Adidas, da Nike, mas essa é uma empresa que vai trabalhar muito forte a base, mas vai usar outros canais de segmentação para divulgar a empresa delas. E que não é o seu caso. Imagina você falar assim, cara, eu não vou colocar a cara, mas eu vou fazer vídeos top mostrando o meu trabalho. Pelo seu tamanho, eu arrisco dizer que você demoraria muito mais para ter o resultado que você tem hoje e investiria financeiramente muito mais. Hoje você investe menos, mas por você colocar o seu rosto, você tem muito mais resultado. Tem muita credibilidade nisso, né? Exatamente. Realmente você vê que as pessoas, elas têm medo, assim, eu atendi mais de, acho que 300 mil pessoas nesse ano. Não dá para acreditar nesse número, né, pessoal? Mas é um número verdadeiro para não aumentar porque já passou. E não quer dizer que eu fechei todos os trabalhos, não, mas quer dizer que as pessoas tiveram um bom atendimento e elas, dessas 300 mil, não importa nem o quanto eu fechei, mas as que eu fechei, 2 pessoas únicas, 2, tiveram medo de comprar depois que eu atendi. Porque tinha um mito na mente, e eu tenho também esse medo de comprar pela internet, de alguns lugares. E já chegaram, dessas todas, 2 me pediram o CNPJ e ficaram preocupadas se o álbum ia chegar. E eu falei, olha, eu trabalho com uma plataforma segura de pagamento, se não chegar a gente é bloqueado, você recebe seu dinheiro imediato. Mas voltando ao que o Sandro falou, né, sobre essa conexão e essa importância, queridos, é um casamento para sempre, viu? Casou com o Sandro, com a empresa dele, não tem volta, não pode ter volta e só tem que crescer. Porque é uma honra, né, tá junto nessa mesa tão especial com o Sandro. Mas eu vejo assim que eu quero estar muito mais conectado e ele tem muito mais para oferecer para nós. Não é só... Ele faz para mim, gente, porque eu demorei, né? E eu sou bem resistente. Ele faz só o básico. Né? Era. Ele faz só o básico, porque eu ainda segurei muito, mas ele tem níveis de atendimento, níveis de produtos que eu fico assustado. Ele fala, você vai chegar nesses níveis todos que eu tenho. E isso é maravilhoso. É porque, tipo... Se nós não tivermos clareza, por exemplo, se você hoje tem o dobro de pessoas te chamando, ou você racha, exatamente, ou os clientes passam a ter uma má experiência. Porque hoje você traz uma boa experiência no atendimento, mas se dobra a quantidade hoje... Vira um mau atendimento. Então, nem sempre crescer é um bom resultado. Isso. Então, é degrau por degrau. Cara, para poder manter todo atendimento, o próximo passo precisa dar consciente. Tem alguém para poder fazer semelhante ao atendimento do André? Não significa que o André vai fazer para sempre, a Cris vai fazer para sempre funções dentro da empresa. Mas existe um momento, cara, de vocês darem o melhor para poder ter o maior ganho financeiro, para depois pensar em dar o próximo passo para ter alguém que de fato execute o que vocês executam com maestria, para poder falar assim, cara, é como se eu estivesse falando com o André, é como se eu estivesse falando com a Cris. E aí sim, você consegue trazer mais um volume de clientes que você tem mais um braço. Por enquanto, cara, vai até onde você acha que dá para poder trabalhar. Depois, quando vocês pensarem para o próximo passo, aí sim. Porque senão, se dobra a verba com a gente, modo de falar, vocês talvez quebrem. Por quê? Porque uma má experiência gera 10 futuros clientes insatisfeitos. Mas uma boa experiência gera uns 2, 3, né, futuros clientes satisfeitos. Porque o mal, infelizmente, nesse quesito, propaga muito rápido, né? Enfim, é isso. Agora, André, eu sei o processo que vocês passaram, essa questão de acreditar nas redes sociais, no Instagram, no posicionamento. Eu sei como que foi para você. Mas o que você falaria para uma pessoa que tá na mesma situação? Cara, eu não acredito, eu não sei, porque eu já até fiz, mas não funciona, as pessoas chegavam e curtiam, ou até mesmo já contratei uma empresa e não tive resultado. O que você falaria para uma pessoa uma pessoa cética, que acha que esse negócio de redes sociais não dá certo? Qual é o recado do André? Perfeito. Vindo de mim, é a pergunta de 1 milhão agora, né? Porque eu realmente nunca acreditei, né? Eu tinha uma pessoa que eu terceirizava a diagramação, uma pessoa muito antenada, muito do digital, e ela falava muito isso para mim. Quando eu falei com o Sandro, ela falou assim, poxa, eu falei para você fazer isso há 5 anos, quer dizer, eu perdi muito tempo, gente. É uma perda de tempo que não volta, não tem como recuperar. Então, como o Sandro falou que poucas empresas falam e fazem isso, não tem um tempo determinado para fechar negócio com a empresa do Sandro. Você pode fazer uma experiência. Só que essa experiência você vai ficar apaixonado, você não vai conseguir em poucos dias. O meu foi em uma semana.
Até mesmo o Sandro falou, mas demora um pouco, tenha paciência, você quer ver resultado? Eu queria ver o dia seguinte, gente. Falei, já que você me convenceu, e era isso, é isso que ele recebeu, né? Esse caminhão de informações, de preocupações, mas ele teve muita calma, muita paciência. Ele nunca deixava eu me atropelar, nunca deixava eu desistir, eu desanimar. Isso é o pacote, né? Isso é o mais importante. Por nós crermos, né, que Deus está na frente de tudo, e o Sandro sempre mostrou, né, a fé dele inabalável. Hoje eu criei esse lastro e essa fé também no digital. É uma fé, você tem que ter fé que Deus está, né, em todas as coisas. E entregar o melhor, né? Ter fé e entregar o melhor, né? Diariamente. Então eu creio que as pessoas que vão ouvir ou que já estão ouvindo, elas têm que ter essa noção, que tem que ter esse passo de fé e não é arriscar, porque eu não considero risco. Então, você não arrisca. Exatamente. Você faz algo que você vai ter uma experiência. Nem que ela não seja tão boa. Porque, a princípio, ela pode não ser para uns boas. Para mim, sempre foi. Mesmo no dia que eu tomava uma bronca, um puxão de orelha do Sandro, falava, poxa, eu posso ser melhor. Eu posso subir esse degrau, né? Tão difícil. Parecia montanha, não parecia degrau. Hoje eu vejo como, né, coisas tão pequenas, né, que eu tenho vontade de fazer todas as coisas do digital, né, desse investimento, claro, financeiro, mas o dinheiro não é grande, né, grandes coisas ou grandes valores, porque o resultado, eu vou falar em miúdos, para ser bem claro no que eu estou falando. Eu cheguei a começar fazendo um investimento de um valor que não preciso falar, mas assim, foi uma venda, eu paguei investimento de 1 mês. Então, é isso que eu achei absurdo, porque eu comecei a olhar aquilo muito, muito pouco. Pelo que o Sandro faz, eu falava assim, cara, você deveria cobrar muito mais, né? E realmente é um homem íntegro, um homem justo, que não está preocupado também com quanto vai ganhar, mas o quanto ele vai ver eu dando resultado. Isso é o que eu vejo os olhos dele brilhando, se eu estou dando ou não resultado. Isso é maravilhoso, cara. É demais, cara. E assim, eu vejo muitas pessoas com potencial, por quê? Porque tem pessoas que têm essa disponibilidade. Cara, eu quero fazer, eu vou fazer. Mas o querer, mas sem saber o que fazer, às vezes, tipo, não gera resultado. Quer dizer, na maioria das vezes não geram resultados. Muito menos resultados que, de fato, faça valer a pena. E aí, o que fazer quando a pessoa decide fazer? Cara, eu entendi. Eu entendi que eu preciso me posicionar, eu entendi que eu preciso... Mas como que eu faço os stories? Mas por onde que eu começo? O que que eu falo? Pô, preciso postar no feed, mas o que que eu posto no feed? E aí é onde entra essa pergunta que a pessoa busca a resposta, aí ela vai no YouTube, tem gente falando para fazer isso, tem gente falando para poder fazer aquilo. Ah, mas eu crio um Instagram profissional, eu uso o meu mesmo? Cara, então, ou seja, saber que precisa se posicionar não significa que você vai se posicionar e ganhar dinheiro, porque você precisa saber o que fazer. E eu lembro quando eu fui lá te atender e falou, cara, mas como que eu gravo stories? Eu nunca gravei. Eu lembro lá com a sua parede, falou assim, cara, pensa o seguinte, faça as pessoas entrarem na tua empresa, independente do tamanho dela. Se for na tua casa, faça ela entrar na tua empresa sem ela ir até a sua empresa. E como que isso é possível? Através dos stories. Aí eu lembro lá com aquela máquina gigante lá imprimindo, cara... Fala, pessoal, bom dia, dando exemplo aqui, né? Fala, pessoal, bom dia, mais um dia começando, vou compartilhar com vocês hoje um pouco da produção. E, cara, e só. E aí, eu lembro que você... Vamos lá. Aí você tá com o celular ainda que meio que travava, lembra no começo? Aí você falou, cara, eu preciso de uma grana para poder investir posteriormente. Eu falei, cara, fica tranquilo. O importante é você avançar, independente de como esteja. Porque tem gente que fica buscando, porque eu preciso comprar um celular, preciso comprar a luz, eu preciso comprar aquilo, e fica lá dando um monte de desculpinha. Você catou minhas ferramentas, meu ring light, falou, não vai usar nada, é só um celular. Só isso, cara. E fica tão bom, tão perfeito. E aí eu lembro que eu, fazendo ali, mostrando pra você, cara, fez isso, pegou o celular, só fala isso, que vai falar sobre o dia da produção. Aí eu falei, coloca pra imprimir aqui agora. Aí você colocou algo pra poder imprimir, eu não lembro o que era. Aí eu falei, tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma foto XYZ, que eu não lembro qual que era. É pro álbum de casamento, eu não sei se era um casamento ou 15 anos. É assim que vai chegar na sua casa, com essa qualidade. Olha esse papel. E aí você foi lá, fez em seguida. E aí como ficou? Eu falei, cara, irado. Aí eu falei, dá uma chamada, mostra o produto, falando o que é, e em seguida coloca um outro com a musiquinha. E aí você foi pegando dia após dia, fazendo todos os dias. E hoje você tá aqui porque você... se posicionou, começou a fazer do jeito certo e, dia a dia, constância. Um dia de cada vez. E aí, por isso que eu falo, um dia de cada vez, uma hora a conta fecha. E pro digital, a sua conta fechou.
E aí você falou, mas não precisa ter um monte de seguidores, se aquilo. Eu falei, irmão, esquece seguidores. Porque os seguidores, eles vão vir, eles vão se conectar pelo teu produto, pelo teu... no caso, pela tua entrega de produtos ali através de vídeos. E hoje, no dia de hoje, você tá quase chegando aqui a 10 mil seguidores. E quando você começou com a gente, você tinha quantos? 2.000 e uns quebradinhos, uma bagunça. Coloca de novo aí, produção, por favor, na tela aí. É isso que também é assustador, né, Sandro? Então, você tinha 2.000. E aí, fala assim, poxa, mas um ano depois... E esses 2.000 que eu tinha, não eram pessoas que se conectavam. Eram 2.000 que nunca fizeram trabalho comigo. E essa galera, né, essas pessoas que hoje me seguem, são pessoas que se conectam, pessoas reais, né? Não são seguidores comprados, como um dia eu já até pensei, de sentir até medo, né, de não ter seguidor, e não foi o seguidor, realmente foi o processo, né? Ou seja, você saiu de 2.000 para hoje 8.800 pessoas. Então, você teve 6.000 a mais de pessoas que se conectaram com vocês por causa do serviço do produto de vocês. Criando um desejo de quem estava do outro lado, falou assim, cara, eu quero isso. É isso que eu sinto. Então, mas pelo contrário, hoje se você vai lá com R$500, você compra 500, 600 reais, ou até menos você compra 10 mil seguidores. Só quando a pessoa entra lá no teu perfil, ela vê, cara, o cara tem 10 mil, 15 mil seguidores, mas não tem um comentário, ou tem ou seja, cai em descrédito. Não é possível que tem 10, 15 mil seguidores e não tem ninguém que dê uma palminha. Então, eu defendo e vivo que você, qualquer empresa, não precisa de seguidores para poder vender mais. Seguidores vão vir com o tempo. Hoje você tem 1 ano e 1 mês depois de estar sendo atendido por nós, 6.000 novos clientes que podem se tornar recorrentes. Casou? Depois vai fazer aniversário do filho? Grávida. Tudo. Então, você tem aqui uma recorrência de um posicionamento junto com o tráfego. Entende? Mas clica aqui, arrasta pra cima. Você não fica fazendo isso. Pelo contrário, você nem dá conta, né? Era meu sonho ter esse arrasta pra cima. E hoje eu falo, nunca vou fazer, porque não tem necessidade nem tempo. Exatamente. Se posicionar de forma estratégica, falar... sem falar de vendas. Mas porque o João tá 300, o meu tá, promoção 199. Cara, pra quê? Você, por mais que você tenha um valor alto, você diminui o teu valor para poder brigar por preço. Eu não tô falando que é errado. Tem gente que faz e tá tudo certo. Só que eu entendi que uma empresa que mostra valor, ela eleva o preço. Uma empresa que baixa o valor, ela diminui o preço. Então, eu trabalho em agregar valor para a empresa, para a imagem, para poder aumentar o ticket dela. É assim que funciona. Sandro, mas o que você cobra, cara, tem gente que cobra mais barato, tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. O que eu posso garantir para todos os nossos clientes é que se ele colocar em prática tudo que nós direcionamos, cara, ele vai ter resultado acima da média. Como você, enfim, dezenas de clientes que são atendidos hoje por nós, de forma simples. Verdade. E o melhor de tudo, não tem fidelidade. Sandro, por que você fala que não tem fidelidade e você gosta de frisar isso? Porque tem empresas que vão ser contratadas e falam assim, no mínimo 6 meses. Sandro, quer dizer então que em 30 dias você vai gerar resultado para as empresas? Eu não estou falando isso. Eu só quero falar o seguinte, se a empresa não fizer a parte dela, em 30 dias, eu que não quero ela com a gente. Porque quando não der resultado, ela vai procurar alguém para poder culpar. Então eu falo, André, cara, deu 30 dias, mas eu te passei tudo que você precisava fazer, nossa parte está sendo feita, mas você não está fazendo. Desse jeito, você não vai ter resultado. Tá claro? Sim, você vai começar a partir de agora? Se sim, a gente continua. Se não, cara, você precisa ver, emprega o teu dinheiro de outra forma. Isso é muito louco, cara. Vai na contramão, porque as agências querem, porque querem. Vamos fechar um contrato aqui e tal, isso e aquilo. E a gente não faz isso. Você sempre foi muito específico nisso. Se eu não fizer a minha parte, não compensa eu continuar fazendo. Exatamente. E até confesso que no primeiro mês acho que é o mais crítico, né? Depois você cria um hábito, cria um costume. Total. Muito legal. Total. Agora, André... Vamos lá, cara, pra pessoas que não entendem, porque, eu vou dar meu exemplo. Eu casei em 2013 e meu álbum, se eu pudesse, eu queimava. Primeiro, porque eu estava muito acima do peso, não que eu esteja agora no peso ideal, mas eu estava muito acima do peso. A minha esposa também, e olha que ela tinha emagrecido pra caramba, ela também estava acima do peso, e olhando hoje, nós estamos, cara, muito, 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 muito melhores. Sempre em processo. Entende? Mas eu não entendia nada de álbum.
a diferença, isso e aquilo, cara, e hoje eu vejo, tipo, quanto tempo tem de garantia o teu álbum? Então, o que acontece, né? Existe realmente esse mito que só fotógrafo, né? E eu honro todos os fotógrafos, amigos, clientes, né? Mas o fotógrafo, ele realmente, só ele tinha acesso. E isso sempre foi natural das encadernadoras não atenderem cliente final. Né? E esse mito, né, não é mais necessário porque tem pessoas que não conseguem pagar um álbum no momento do casamento. E pessoas que fazem fotos, tirando o fotógrafo profissional, todo mundo tem um bom celular, todo mundo tem câmera profissional. Isso não acaba com o ramo de ninguém, pelo contrário, só agregou e aumentou mais o amor pela fotografia. As pessoas estão se apaixonando de novo. Eu sou de uma geração de ter fotos em caixa de sapato. Família vê final de semana junto. E essa geração quer ver no celular. Só que o celular ele perde, ele pode quebrar, você perde arquivos. Então a gente realmente cria essa paixão novamente para as pessoas imprimirem. E é legal você perguntar a durabilidade de um álbum, né? Então existem termos técnicos que eu acabei me acostumando e vou explicar o que é um fotolivro e o que é um álbum encadernado. O fotolivro, ele é produzido em um papel inferior ao álbum fotográfico, porque ele é um papel de impressora de jato de tinta. Então, ele vai fazer uma impressão superficial com jatos e o papel ele é um papel mais maleável. Então, esse é o fotolivro, que não tem uma gramatura, que a espessura da página chama gramatura. Então, certo. Ele vai ter um tratamento, ele vai ter uma laminação, só que é um álbum que realmente ele tem um custo mais baixo, você entrega um álbum inferior. Então, isso, eu não trabalho com esse tipo de produto, mas eu acho bacana quem trabalha, né? Não tenho minha opinião de se é bom ou ruim, é um produto. O nosso produto, além dele ser feito totalmente artesanalmente, a gente trabalha com o papel da Kodak. Kodak Endura com processo químico. Então, ele passa por um processo de laboratório químico, então tem o que a gente chama, né, de processo de luz, como era feito a impressão há milhares e milhares de anos, né? Então, certo. Ele é feito dentro de uma máquina com o mesmo processo. Então, é a iluminação, é o químico, tem o revelador que faz a imagem sair no papel. Então, isso ele grava, né, no papel, e a durabilidade da Kodak, a garantia que ela nos dá de cores e impressão são 200 anos. Caraca! Então, eu não posso trabalhar com papel e com uma qualidade que eu não vou dar a mesma garantia na encadernação. Mas você fala assim, você tem algum álbum de 200 anos? Não, porque eu não sou tartaruga, eu não vivo esse tempo todo, né? Nem papagaio. Mas eu fiz, no início da minha profissão, no início da carreira, eu trabalhei numa encadernadora, né, que tinha em Santos Grande, então eu fazia da minha família, eu fiz de alguns amigos e familiares que o álbum hoje eu tenho acesso. E hoje, com já ter um tempo de caminhada, eu já encadernei para pessoas que fizeram novamente. Então eu pergunto sempre do álbum como tá. E tem pessoas que falam, tá igual o que você me entregou, da mesma forma. Claro que são 20 anos, né? 30 anos, não, ainda é tanto. Mas a nossa meta é durar para outra geração. É a mínima garantia que eu posso te dar. Você falar, os teus filhos e os teus netos vão ver o álbum. Se a pessoa cuidar, né, e guardar o álbum no local legal. É mais ou menos assim. Literalmente, ao comprar o nosso álbum, eu tenho certeza que você vai... tipo assim, esse álbum vai durar enquanto você tiver vida. Tipo, né? É certeza, mínimo, né? Esse é o mínimo. E assim, como a gente trabalha com correio, e o correio tem algumas falhas, né? Às vezes acontecem algumas coisas, mas eu honro também os correios porque eles atendem sempre bem a gente, né? Eles podem, desde retirar o álbum da encadernadora, como eu levar até o correio, a gente trabalha há muito tempo. Aconteceu também nesse longa caminhada de internet, né? Porque eu tentei trabalhar com a internet sem o Sandro também e consegui um cliente, 2 no Rio de Janeiro. E hoje não vou nem falar o número porque eu não sei. Então, aconteceu 2 extravios, né? E as pessoas ficam muito preocupadas. Mas se o álbum não chegar, se o álbum for extraviado... E o Rio de Janeiro tem áreas que eles nem entregam na casa. Você tem que retirar no correio. São Paulo também tem, né? Muitos lugares. Então, eu dou garantia que você recebe outro álbum. Então, legal. Aconteceram 2 extravios só. Do correio comunicar-nos que foi extraviado. Só que o seguro é baixo. Então, a gente confecciona outro e envia novamente. Um novo álbum. Que demais, essa garantia e essa parceria, né? Então, a garantia do álbum da Encadernadora Esteves é eterna. É eterna. É demais. Agora, André, uma outra pergunta, cara. Hoje você está vivendo isso, de fato, gerando eternas lembranças para as pessoas. Mas como que o André estaria se não estivesse virado a chave e estivesse sendo atendido por nós ou por outra pessoa? Tipo, enfim, como que você estaria hoje... De fato. Não queria nem pensar. Sinceramente, não consigo colocar no meu coração e nem tentar imaginar. Mas a gente pode imaginar, como você sempre fala, né? E falou hoje. Eu creio que eu estaria... uma encadernadora que já teria sido fechado. Eu não me desfaria, talvez, das máquinas. Talvez
por apego emocional, por amar tanto a profissão, por ser uma pessoa que sou apaixonado por encadernação, mas eu estaria trabalhando em outra coisa. Já tive muitos, né, até mesmo dos nossos amigos em comum, né, ofertas de emprego por ficarem preocupados comigo. E de um pensamento assim, falar assim, pô, eu sempre sobrevivi tão bem, sempre ganhei, né, um valor tão justo, né, no meu trabalho, hoje eu talvez não conseguiria conciliar, porque voltar, depois que você quebra uma empresa, é muito sacrificante, né? Fica um estigma, né, algo muito forte. Creio que eu não dava para suportar, porque o mês que você realmente nos ajudou foi o mês crítico, que todas as economias a gente não tinha mais como continuar o outro mês. E você imagina, pessoal, o último mês que eu fui tão resistente que eu fui procurar o Sandro. Eu poderia ter procurado no início da pandemia, né? Procurei realmente na parte mais difícil da pandemia. E eu consegui fazer vendas no meio de um furacão, como foi a pandemia. Queridos, em uma semana de venda, eu paguei as contas do próximo mês tranquilo. Uau! E assim, é uma quantidade mínima. Eu tinha tempo para minha família, tempo para descansar, tempo para viajar. Fizemos viagens logo no início e eu falei, pô, eu estava falando de falência. Né, Sandro? Eu chegava e falava, Sandro, eu não vou pagar as contas, eu não quero ficar no vermelho. A economia acabou, vou vender meu carro. Foi assim que eu cheguei com o Sandro. E eu não vendi o carro, viu, gente? Comprei máquina na pandemia, laminação de última tecnologia, que é a laminação UV, né? Ela é passado um verniz nas fotos e a secagem Ultra UV na hora. Então, até isso a gente, né? Deus abençoou, né? Através da vida do Sandro e da Amanda. Que doideira, ou seja, você, né, o pensamento que tinha baseado na realidade que você enxergava ali... Eu não ia. Era fechar. Era fechar. Tipo assim, enterrar, né, o negócio de vocês. E agora vocês permaneceram com o carro, pagando em uma semana, tipo, contas do próximo mês inteiro, comprando máquinas novas. Cara, olha só o que as redes sociais... A gente voltou a sonhar. Literalmente a viver. Aí, por cara, falou, Sandro, eu vou viajar não sei pra onde. E vou fazer... Eu tinha até medo, que eu falava assim, poxa, o Sandro vai achar que eu sou louco, né? E eu sempre, né, apresentei tudo pro Sandro. Eu falava assim, poxa, é tão bom ter alguém que é teu amigo, né, teu parceiro, e você contar as coisas boas também. Porque eu cheguei lá contando coisa triste pra ele. E contar coisa boa é tão bom, né? Tão bom, tanta experiência. Que a gente aprende na dificuldade, né? São do deserto, ele fortaleceu muito a minha família, se uniu muito. Graças a ter o digital hoje é maravilhoso. Demais, cara. Por quê? Porque isso que acontece é a conexão. Por isso que o nome da empresa é a Conexão Digital e o podcast aqui é a Conexão Cast, porque eu acabo me conectando com o cliente. E é nossa missão da empresa gerar resultado para os clientes. Logo, eu preciso entender mais da empresa, mais do cliente, e a gente acaba se tornando mais íntimo. Então, aquele cliente que quer vir só por causa do preço não é o nosso cliente ideal. Eu tenho clareza sobre isso. Então, você não quer dizer então que você só quer clientes que... Não, a questão não é essa. O cliente certo, ele vai chegar perguntando assim, ó, quanto de resultado eu posso ter com o trabalho de vocês? E o cliente que não é o nosso cliente ideal, não significa que nós não vamos atender, ele vai perguntar, mas quanto que vocês cobram? Consegue entender? Então, pela pergunta, eu já consigo entender. Porque o cliente que vem pelo dinheiro, ele vai pelo dinheiro. Agora, o cliente que vem pelo resultado, ele permanece pelo resultado. Por quê? Nossa empresa é focada em gerar resultados. Logo, alguém que quer resultados, terá. E a pessoa que está buscando desconto, ela, cara, tipo, desconto ou preço baixo, não tô falando que são todas, tá? Não vou generalizar. Mas ela quer pagar pouco, ela não vai querer investir para poder entregar vai ter experiências grandes, né? Então, por consequência, ela tende a não ter resultado e ela fala, mas eu investi 1.000 ou 2.000 e não tive. E ela quer para ontem, entende? Cara, não é padaria... Né? Nós na empresa não é padaria, não é... mas você é nossa última atacada. Opa, nós não somos deuses para poder fazer milagres. Nós trabalhamos de forma idônea, estratégica, gerando resultados. Para pessoas que querem resultados. E eu preciso entender. Por isso que, André, como que tá? E toda semana, como que tá? Porque aqui para mim tá positivo. André, olha só, nos próximos meses, X clientes chamaram. Aí você falou, não tô dando conta. Verdade. Domingo a domingo. Não tô dando conta. Então, cara, eu passo às vezes em alguns locais com a minha esposa e falo assim, olha esse... Eu passei no Gonzaga esses dias, um negócio de bolo bonito, cara. Eu olhei assim, as moscas. Eu falei, cara, isso aqui era pra estar bombando, pelo menos no delivery, cara. Porque um bom posicionamento e fazendo um tráfego assertivo faz qualquer negócio decolar, cara.
E tem um monte de gente que só não faz porque não sabe. Outros não fazem porque não querem mesmo. Depender do físico hoje é complicado. É um grande desafio. Obviamente, quer dizer então que tipo, se todo negócio físico vai falir? A questão não é essa. A questão é que todo negócio físico precisa ser visto no online. Ponto. Eu faço, no sentido, eu faço com que o cliente entenda que a pessoa, para ir no físico, ela precisa primeiro enxergar o físico no online. E ela só consegue enxergar o físico no online se a pessoa estiver bem posicionada. Logo, ela precisa, de forma estratégica, vender sem falar de vendas todos os dias, através dos stories, através das postagens no feed. É assim que funciona. Então, você não é o primeiro, André, que fala, cara, a gente estava indo à falência e hoje a gente está como está. Tem outros clientes que a gente vai trazer aqui nos podcasts, cara, que estava falindo e hoje tem 2 empresas, cara. Entende? Tipo, mas não foi do dia para noite, deixar isso claro. Não foi em 10 dias, não foram 30 dias. 1 ano depois, a empresa que estava falindo, hoje ela tem 2 empresas. Não foi do dia para noite. Não é fast food. E, de fato, mais foi ações dela do que nossa. Nós vamos dar o caminho, nós vamos mostrar o que de fato precisa ser feito. E o cliente precisa fazer. É assim que funciona. Bacana, André. Agora me diz uma outra questão. O álbum, ele dura eternamente, certo? Mas tem diferença do álbum de casamento pro álbum de 15 anos? Tipo assim, como que funciona essa questão? Top, é uma das maiores perguntas, né? Porque a primeira pergunta que eu faço pro cliente é que tipo de foto né, qual foi o ensaio, o evento que ele fez, para mim poder atendê-lo melhor. Legal. E aí alguns perguntam assim, mas por que tem diferença de preço de material para um casamento? Falou, não tem. Mas eu gosto de enviar alguns exemplos, não modelos. Exemplos, porque eu só trabalho com uma única linha. Eu trabalhava com muitas linhas antes, Sandro, para profissional, até tenho esse diferencial, mas preferi não. Eu falei, eu vou atender com um álbum de alta qualidade, porque essas memórias são muito importantes. Então, por que eu não trabalho com foto livre e nada inferior ao meu trabalho? Porque eu acho que não vale a pena o cliente comprar algo que vai durar pouco. Exato. Comprar algo que possa chegar até ser descartável, uma folha muito mole, talvez, ou uma cor que não dure. Então, a gente trabalha com uma única linha premium, com um preço muito próximo ao que o profissional paga. Não mesmo porque não é justo, mas é muito próximo. E a gente facilita também isso, né, o pagamento. Mas o mais legal é assim, você vai fazer um álbum de viagem, né, com a Amanda, você vai receber a mesma qualidade do álbum de casamento. Que da então hora. A gente faz todos no mesmo padrão, independente do tamanho, quantidade de fotos, né? Nós temos uma caixa protetora personalizada, fomos a primeira encadenadora do país que a gente faz a caixa personalizada igual a capa do álbum. Então é bem legal também. Tipo, vamos colocar até 2000... Qual foi o ano, André? Até que ano, tipo assim, foi um boom fotógrafos, tipo, mandar para vocês álbuns, por exemplo? Até que ano? Então, a gente estava com uma transição muito boa de captação de cliente profissional pela internet, devido realmente só a rede social, sem eu ter nada. Acredito que não tivesse acontecido a pandemia e tivesse te conhecido nesse período, hoje eu não daria conta, teria um outro lugar já, um outro nível. Mas eu creio que Deus me deu experiências para passar por isso. Então, 2018 para 2019, o crescimento era muito monstro, assim, muito animal. De profissionais, pelo que a gente via, né? De profissionais. Então, quando a pandemia chegou, nós vivemos o primeiro ano da pandemia muito bem, financeiramente. Legal. Então, a gente realmente achou que ele poderia acabar no primeiro ano, como muitos, ou só 40 dias, né? Como era previsto. Era 40 mais 40 mais 40. E aí a gente via as pessoas, né? O governo comunicando e tal, e realmente eu não me preparei. Creio que foi uma falha totalmente. Sempre as falhas foram minhas, né? Não foi de ninguém externo, né? Então, quando a gente viu que o profissional foi travado, bloqueado pelo fechamento de tudo, a gente perdeu um pouco da esperança do crescimento só, né? Achei que ia estabilizar, mas não foi. Realmente acabou as festas, acabou os eventos e realmente a gente não viu mais crescimento no ramo. Eu liguei para fábricas da Fuji, da Kodak, fornecedores nossos, e os caras são muito animados, são vendedores, né? Então eles não desanimam, mas eu falava, mas eu falei com um concorrente, eu tenho contato com um concorrente lá no sul e o serviço parou. Por que você tá me falando isso, né? Eu só queria comprar uma máquina. Ele falou, não, André, vai dar tudo certo, vai passar. Passou, deu certo. Mas muitas encadenadoras fecharam. Muitos diminuíram o tamanho, né? Muitas máquinas ficaram paradas. E o dólar foi subindo, os preços estavam muito difíceis. Continua, Sandro.
Confesso para você que o mais difícil de trabalhar hoje está sendo os insumos. Porque a gente está vivendo um tempo mundial de inflação não normal, né? Sim, não creio que seja no Brasil. Mas eu creio que a gente está superando, a gente está passando isso, né? E os preços não abaixam mais. Só aumentam, a gente aprende. Gasolina, tudo, né? Agora, olha só essa questão que você tá falando, até 2018, 2019 ali, a questão dos profissionais, meio que, tipo, tava só aumentando o nível. E aí veio o primeiro, mais o segundo ano de pandemia, fez com que muitos parassem, enfim, iriam fazer outras coisas ali, enfim, profissionalmente para poder se manter. E aí eu lembro que eu falei para você o seguinte, eu falei assim, cara, eu lembro como hoje, tudo bem que você falou, cara, mas não tem mais, tipo, profissional, assim, naquele momento não tinha mais ninguém fazendo festas. Logo, não tem álbuns para serem impressos. Aí eu cheguei pra você e falei assim, cara, como não? Como não? Agora tem milhões de pessoas de forma profissional. Aí você falou, como assim? Eu falei, celular. Hoje o celular, obviamente, né? Não tô comparando o profissional, o fotógrafo, com o celular. Obviamente que não. Mas muitas pessoas tirando fotos, gravando ali. Até casamento, você acredita? Acredito. E aí eu falei pra você, cara, você tem muito mais hoje clientes, possíveis clientes, do que você tinha antes. Isso. Aí tu falou, pô, mas como assim? Eu falei, bora lá ver. E aí, hoje é o que você tá vivendo. Por quê? Com o meu celular, eu fui viajar agora, atender um cliente lá em Minas, e, cara, foto no aeroporto, foto em tal lugar, no hotel, isso e aquilo. Cara, depois eu vou te mandar a lista lá pra você. Qualidade de impressão. Exatamente. Porque as pessoas têm medo, e eu tive medo muitos anos. Por trabalhar com profissionais, né, muito bons, né, com máquinas profissionais, eu nunca acreditei que eu ia imprimir um álbum de celular. E é engraçado, né, que eu fiz casamento, que um dos casamentos mais impactantes foi um casal que mandou as fotos e não tinha ninguém. Eu fiquei muito assim, tocado, né? E perguntei. E falou que no cartório não podia entrar ninguém, então foi só o casal. Eles emprestaram pro juiz de paz tirar foto deles. E eles estavam depois com o juiz de paz. Depois eles foram... Rio e São Paulo. O casal, cada um era de um estado. Então eles tinham um almoço com uma família... E depois o almoço com outra família, tudo foto de celular. E não era celular de última geração. Que eu falo muito para meus clientes. Eu e minha família, a gente não comprou por não necessitar. Um celular muito caro. Né? Nós temos um celular no mesmo padrão, os três. E eu falo, com a tecnologia, qualquer celular dá para imprimir uma foto e montar um álbum. Que da hora. E até mesclado, né? Porque tem pessoas que no meio do casamento tiram fotos junto. E essas memórias são, né, importantes. Então as noivas perguntam, posso colocar algumas de celular? Pode colocar algumas de celular também. Ou seja, antes nós contratávamos um fotógrafo ou dois para um casamento ou uma festa de 15 anos e iam os dois. Hoje nós temos, dependendo da situação, dezenas de fotógrafos com o celular. E eles ficam bravos com isso, porque eu entendo e até concordo, porque às vezes o pessoal se empolga, entra 10, 20 na frente, né, do fotógrafo, e ele está sendo pago para aquilo, ele precisa de espaço, tudo, e vira meio que uma concorrência, mas não é. Porque o fotógrafo profissional, né? Eu tenho amigos de mais de 20 anos, até 30 anos. É outro nível, não tem comparação. Eles têm, assim, um know-how, um estudo, equipamento. Cara, não dá para comparar. Eu só digo assim, a pessoa que não contratou fotógrafo, a pessoa que não teve condições de ter essa foto profissional, ela pode ter um álbum. Legal. Então, é para todo mundo o álbum fotográfico. É para um fotógrafo que você gastou e investiu. É aquele que você só comprou o digital, ele entrega a mídia para você no digital ou na nuvem. E você pode ter acesso a um álbum. Ou aquele que realmente, cara, eu fiz esses dias também um que todo mundo da festa fotografou e não teve profissional. Quando chegou a foto, eu confesso que eu fiquei triste. Porque eram celulares bem simples, eram pessoas muito humildes, só que eu falei, esse eu vou atender com mais excelência do que o normal. Legal. Porque eu vi o amor deles por querer um álbum, né, e comigo, isso foi muita honra. Eles falaram, tem que ser com você, porque a gente acompanha há muitos anos na internet, há muito tempo. Eu falei, mas como, cara? Como que alguém sabe quem é André? Mas foi o digital, né, que deu essa oportunidade para a gente atender pessoas que querem um álbum e com o amor que a gente atende, né? Com o nosso propósito de vida, que é atender pessoas. Demais. Realmente falar, se conectar com pessoas, né? E a gente terminou, entregou e sempre dá um frio na barriga, né, Sandro? Confesso que cada álbum que eu vou mando para fora, para todo lugar do Brasil, é um filho meu que tá indo embora. Então eu tenho o rastreio, o aplicativo. Quando chega, os feedbacks são assustadores. Eu nem postei nem 1% do que eu recebo. Que demais, cara. É uma das coisas assim, mais gratificantes quando a pessoa fala, André, cara, como pode? A gente viu que era bonito, a gente viu que era bacana, seu atendimento é maravilhoso, só que o álbum é muito além.
Supera, né? Eu falo, verdadeiramente é feito o artesanal com amor, né? Porque é difícil manter um padrão. Muitas encadenadoras já fizeram proposta, tive de alguns convites da gente fazer 100% só com máquinas. Fica lindo, fica bom tão quanto, mas o meu propósito é esse. Não é o outro propósito, né? É espetacular, cara. Espetacular. Ou seja, não é que os fotógrafos eles estão sendo desmerecidos, pelo contrário. Se você tiver condições, contrate sim um bom fotógrafo. Sim. Tenha isso. E depois contrate o André para poder fazer a impressão e a Cris. Porque tem pessoas que casaram há anos, né, Sandro? Sim. E pessoas que ainda não casaram. Eu achava que só ia conseguir fazer como você falou agora. Eu ia conseguir conectar pessoas que tinham as mídias ou que estavam com fotos no celular para fazer álbum. Mas aconteceu o quê? Noivas que agora nos acharam e querem já marcar o álbum pro ano que vem. Já quer deixar na agenda. Eu tenho álbuns pagos como voucher, que a pessoa ainda nem tem ainda o evento. Eu falei, isso não é normal. Isso é muito assustador. Mas é questão de confiança, né? É a confiança. O seu posicionamento gera confiança a ponto da pessoa pagar antecipado para garantir. Isso. Né? É isso, cara. Meu, que demais. Mas, então, se você tiver condições, contrate um profissional. Mas se você não tiver condições, tire você do seu celular que a Cadenadora Esteves também vai te atender com excelência, como se você fosse um profissional, com o melhor material e com a garantia eterna. É isso. Demais, cara. André, muitíssimo obrigado, cara. Imagina. Obrigado, primeiramente, por ter deixado nós fazermos parte da empresa de vocês. A conexão digital, de fato, é para conectar o cliente com o futuro cliente e, com isso, gerar receita para vocês, gerar lucro para vocês, porque a gente entende a necessidade. Então, a gente, como empresa, a gente tem a missão de gerar resultados. Então, quando eu vejo feedbacks como o seu, como de vários clientes, a gente se alegra, como você falou no começo, né? Cara, nossos olhos brilham, sim, porque é isso que nos motiva. O que paga a conta é dinheiro, sim. O que paga a conta de energia, enfim, é dinheiro. Só que o dinheiro é consequência, porque se a gente gera um bom resultado para o André fica feliz, nós ficamos felizes, o cliente final fica feliz, todo mundo fica feliz. Só que o que nos motiva é o quê? O resultado do cliente. Esse é o nosso combustível. Simples assim. Porque se o André tiver, de fato, tendo resultado, por que ele vai quebrar um contrato com a gente? Um contrato que não existe, né, no sentido de tempo. Não vai, pelo contrário. Agora, se o André não tiver tendo resultado, eu preciso amarrar ele com um contrato para falar, cara, independente, se você tá tendo resultado ou tomando prejuízo, você vai pagar. Vai continuar. Você assinou aqui, entende? Então, cara, é isso. Muito obrigado por ter confiado a sua empresa em nossas mãos, né, na nossa empresa. E eu tenho certeza absoluta que esse 1 ano foi só o começo de tudo que Deus tem reservado para vocês. Beleza? Legal. Então, deixa aí o recado pra galera, deixa o recado aí pra quem tá em qualquer local do Brasil, por enquanto do Brasil, porque já ele vai estar no mundo, anotem. Hoje eles entregam em todo o Brasil, mas já eles estarão entregando para todo o mundo. Então, deixa um recado pra galera aí que ainda não conhece o trabalho de vocês. Deixa aí pra galera. Primeiro, quero agradecer a equipe toda, o Sandro, a Amanda, esse podcast, né, que é uma conexão incrível. Pessoas sentaram aqui que eu sei que eu nem merecia estar aqui sentado. O teu tempo, né, a tua hora super, né, eu creio que super difícil, mas vocês conseguem administrar tão bem o tempo, né? Eu acompanho muito sua vida também particular. Você é uma inspiração pra gente em casa. A gente sempre fala isso, né? O Sandro, ele nunca tem um dia ruim. Ele não pelo menos não externa, né? A gente sempre tem um sorriso, sempre tem um abraço, sempre tem um carinho. Então, eu sei que é uma família a tua empresa, né? Literalmente. É uma família, literalmente, a gente faz parte dela. Então, pessoal, eu como um péssimo vendedor, só quero falar que eu quero muito atender quem precisar. É sempre um prazer, uma honra conhecer pessoas, né? Fazer essa conexão de amor, de carinho, de propósito, poder falar com as pessoas de todos os lugares. Eu tenho clientes que eu falo assim, ó, você acabou de me contratar. Agora você fala comigo todos os dias até o álbum chegar na sua casa. E as noivas acreditam nisso, elas me dão um bom dia, elas me dão boa tarde. E aí, como é que tá o álbum? Eu falo assim, não, mas o álbum não foi pra produção ainda. E elas, todos os dias a gente se fala. Eu falo, poxa vida, acho que eu vou mandar fazer um clone meu, porque vai ser difícil, né, o atendimento. Mas não é difícil. Quando a gente faz com amor, ele pode ser cansativo, todos nós somos humanos, né, a gente se cansa, mas é sempre prazeroso, é algo muito bom. Trabalhar com fotógrafo é a minha vida, por isso que eu amo os fotógrafos e vou continuar atendendo, porque é uma parceria, é a minha profissão. Mas atender cliente final foi uma experiência que eu não tenho como mensurar, não tem valor, né, não tem como pagar isso. E foi através da tua empresa, Sandra, através de você acreditar em mim, acreditar na gente, em mim, na Cris.
E a gente... Aqui a Cris não tá aqui hoje, cara, então eu falo por ela. Ela tem, assim, uma gratidão eterna e um amor pelo trabalho que ela se envolveu de coração. Ela era só dos bastidores, né? Hoje ela tá com a camisa, hoje ela trabalha integral. Demais, hoje ela é a que manda no negócio, né? Glória a Deus, Top cara. demais. Além então, de tudo, a gente contribuiu para poder conectar ainda mais vocês, né? Sim, a gente hoje tem uma conexão, a gente consegue separar, né? O lance de que é difícil trabalhar com a pessoa que você escolheu casar, né? Então a gente não chegou ainda a brigar nesse ano, mas a gente tem pontos de divergência maravilhosos, porque a mulher tem uma visão, cara, que o homem não tem. Confesso que a gente tem que escutar nossas esposas. É verdade. Porque Fica o conselho aí. Elas são realmente algo muito precioso da parte de Deus, né? E eu honro a Deus, agradeço a Deus pelo meu casamento, pela empresa que ela virou e pela parceria que você nos deu essa oportunidade. Você pegou a gente realmente do fundo, né? Que a gente ainda com um pouco de orgulho, um pouco de resistência não acreditava no digital. E você pegou a gente e colocou entre empresas que hoje eu posso atender o Brasil. Demais. Demais, cara. Obrigado a todos, obrigado de coração. Uma honra estar aqui. Glória a Deus. É isso. Essa é a missão da Conexão Digital. E você que está nos ouvindo, esse foi mais um A Conexão Cast. Mais uma vez, muito obrigado por ter recebido o convite e ter aceito. E com toda certeza, a gente está só no começo. Então, tamo junto e até o próximo A Conexão Cast.